Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal e se você gosta de conteúdos de Big Data e Machine Learning, já deixa o seu like e se inscreva. E hoje vamos aprender como que a gente captura dados de uma API e salva dentro do nosso Data Lake usando Apache Airflow e Python. E se você caiu nesse vídeo e ainda não sabe o que é o Airflow ou ainda não tem o seu ambiente de desenvolvimento local, clica no card aqui em cima que tem um vídeo explicando o que é o Apache Airflow e como que você cria o seu ambiente local para desenvolvimento. Para o código, primeiro na verdade a gente vai ver a visão gráfica da nossa DAG, né? Então aqui a gente tem a nossa DAG, tem algumas etapas. A primeira etapa é verificar se a API está disponível, capturar os dados, processar esses dados, salvar, fazer o upload para o nosso S3 e remover os dados local da nossa instância do Airflow. E para facilitar o código, então, a gente vai utilizar o PyCharm. E o que eu fiz para ajudar no nosso desenvolvimento local? Eu criei um projeto apontando para o nosso diretório de DAGs, lá no /opt Airflow DAGs, é o diretório onde fica todas as nossas DAGs. E aí eu criei um projetinho no PyCharm apontando para lá, que vai facilitar, porque toda vez que a gente estiver desenvolvendo, alterando os nossos códigos, lembra que o scheduler do Airflow, ele fica varrendo o diretório, então ele pega todas as modificações e já vai fazendo o deploy da nossa DAG automaticamente. Então vamos passar um pouquinho na seção de código, vou explicar o código e depois a gente vai ver ele funcionando. Então a primeira seção de imports aqui, né, seção bem conhecida aí do Airflow, do Python, a gente importa tudo que a gente precisa para usar. E aqui a gente já começa a pegar alguns conceitos que a gente aprendeu no vídeo passado. Então a gente vai trabalhar com variáveis, né? Então primeira seção aqui a gente está capturando algumas variáveis do Airflow, a variável path, compression, file name e bucket name. Então vamos entrar no Airflow e a gente vê essas variáveis declaradas aqui. Então aqui na nossa aba do Airflow, na seção de variáveis aqui, variables, temos as variáveis declaradas. Então se a gente verificar a variável path, né, ele pega a variável path random user, a gente tem aqui ó, path random user e o valor da variável é esse, .data/random user. E a próxima seção é a seção de argumentos default, que eu deixei o mais simples possível aqui, para que a gente foque bastante no processo e no fluxo de dados. Então aqui a gente cria a nossa seção para processar o usuário, a gente tem alguns parâmetros de entrada. O primeiro parâmetro aqui é uma XCOM, né? Ou seja, é um resultado que a gente vai receber de uma outra task, que é a primeira validação, se esse recebimento do XCOM tem realmente algo dentro ou ele está vazio, e a gente acaba transformando esse XCOM num data frame no Pandas, no Python. E o recebimento dessa informação ele vai vir de um JSON e a gente transforma esse JSON num data frame, então, no Pandas. Aqui tem uma informação desse JSON. E no passo 2, essa pequena transformação que a gente vai fazer é transformar todos esses dados para string, tá? Então é uma simulação de um data lake, a gente não quer gerar complexidade, a gente quer trazer esses dados todos como string, para depois na próxima etapa a gente tratar os dados, fazer todas as validações. Então nessa primeira etapa a gente só quer fazer o download dos dados da API e salvar no nosso data lake numa camada raw. Então aqui eu só deixei o info para printar essas informações tratadas, para que a gente consiga visualizar lá na nossa DAG, e depois eu salvo esse conteúdo em um parquet, né? Então ele recebe alguns parâmetros como o path, né, que é o diretório, mais o nome do arquivo, e o tipo da compressão desse arquivo. Então essa é a nossa funçãozinha para processar, transformar o resultado dessa API, que é um JSON, para um data frame no Pandas, e depois salvar esse arquivo em Parquet para jogar lá no nosso raw data, no nosso data lake. E aqui a gente começa então a nossa DAG, né, a declaração da nossa DAG, passando o nome da nossa DAG, o intervalo que vai ser diário, os argumentos default, e quando que a gente vai startar essa nossa DAG. A primeira execução da nossa DAG é verificar se a API está disponível, tá? Lembrem que essa não necessariamente é a ordem da execução. A ordem da execução ela é definida aqui embaixo, mas é sempre uma boa prática a gente fazer na ordem certa que vai facilitar o nosso troubleshooting depois. E voltando aqui para o nosso código, então o operator que vai validar se a nossa API está online é um operator de sensor de HTTP. Então HTTP sensor, a gente tem o ID da nossa task e a gente tem um com ID também.
Então lembra que no Airflow a gente tem uma seção de variáveis, também temos uma seção de conexões que ajuda bastante no reaproveitamento do código. Então vamos explorar um pouquinho a nossa seção de conexões. Então aqui em Connection, eu já deixei essa conexão criada. Se eu quisesse criar uma nova, é só clicar no botãozinho de mais aqui, ele é bem simples. Mas vamos voltar a explorar ela aqui. O nome da conexão é Random User API, então quando a gente abre, é uma configuração bem simples, a gente coloca o ID da nossa conexão, qual que é o tipo, no nosso caso é uma conexão HTTP, e o host, né? No nosso caso é um próprio site aqui. Se a gente abrir o site, esse é o site oficial, e o endpoint dessa API é o próprio host / API. Esse é o endpoint onde traz os resultados. Esse Random User é uma API bem bacana, o nome já fala, ele gera usuários randômicos e são usuários fakes, tá? São fotos fakes, idade, endereço, mas é uma base legal para a gente brincar e começar a fazer alguns exemplos, alguns exercícios capturando dados da web. E voltando então, a conexão é bem simples. Deixa eu dar um save aqui, eu não alterei nada, mas vamos salvar. E aqui na sequência a gente tem que falar qual que é o endpoint, tá? Então a gente primeiro informou qual é o host, que a gente pega lá da nossa conexão, e o endpoint é o /API. Uma vez que deu certo essa validação, ele vai para o próximo passo, que é capturar esses usuários. A gente coloca o task-id, qual que é a conexão. Então aqui a gente já começa a utilizar o reaproveitamento de código, né? Uma vez que a gente cadastrou a nossa conexão, a gente só aponta ela aqui, não tem que ficar escrevendo tudo do zero. E o endpoint vai ser o /API também. Eu vou passar um results igual a 10, que ele vai trazer então 10 usuários. E o método dessa execução vai ser o método get. E aqui eu tenho o response filter, é um próprio parâmetro aqui do operator, né, que é o simple HTTP operator, que eu vou pegar esse retorno e transformar num JSON, né? Então, basicamente, essa é a estrutura de capturar o usuário. O próximo passo vai ser processar o usuário. O operator é um Python operator. E a função que a gente vai chamar é a função que a gente declarou lá em cima, né? Então, se a gente voltar aqui, ó, é a mesma função. E aqui a gente passa algumas variáveis para a nossa função, né? Então, essas variáveis que a gente já cadastrou lá em cima, se a gente olhar aqui a nossa seção de variáveis, também estão cadastradas lá na seção de variáveis do Airflow. Isso vai fazer com que a gente aproveita melhor os recursos do Airflow. Depois que ele processou os usuários, a gente vai mandar fazer um upload desses arquivos Parquet para o nosso bucket Raw, lá no S3. Então, eu criei um bucket aqui no S3, que é o nosso data lake, que é o Raw Data. O nome desse bucket é Danilo Souza-Raw. Então, pensando numa linha de data lake, essa aqui vai ser minha Raw Data, minha camada Raw, onde eu mando os dados brutos aqui para o meu data lake. Então, voltando aqui, a gente tem mais um Python operator, então é um script Python. E qual que é a função? É o lookout S3. Então, a gente consegue entrar mais um conceito aqui. Se a gente reparar, a gente não tem essa função aqui declarada no nosso código, né? Mas, onde que ela está? Ela está aqui no nosso scripts.py. Então, é um arquivinho de scripts que eu criei aqui aleatoriamente. E aqui na minha seção de imports, eu importei essas funções. Então, uma forma aí também de a gente otimizar, deixar o código mais limpo, não ficar um código gigantesco, né? Criar funções que a gente pode reutilizar em processos diferentes. E então eu quis introduzir esse tipo de implementação também que vai ajudar no dia a dia. Então, se a gente abrir aqui, é uma função também, né, em Python, a gente passa alguns parâmetros e a gente usa mais um conceito do Airflow, que são os hooks. Então, para relembrar do vídeo passado, hooks são formas de a gente interagir com serviços externos do Airflow. E nesse caso vai ser um hook que a gente vai interagir com o S3 da AWS. Então, a gente faz uma validação, se realmente existe o arquivo lá. Vai dar um print ali para a gente saber qual arquivo a gente moveu. A gente monta a nossa key. Então, a nossa key é o nome do arquivo que vai ficar lá no nosso bucket, e aqui a gente roda o comando de load file. Então a gente passa o nosso arquivo local, qual que é o nosso bucket name, replace igual a true, então se o arquivo já existir ele vai sobrescrever, e aqui que a gente montou pegando o nosso arquivo Parquet. Se não tiver nenhum arquivo ele vai dar um erro. E qual que é o nosso bucket? Então vamos voltar lá no Airflow para validar. Então vamos lá nas nossas variáveis. E aqui a gente tem bucket name random user, é o Danilo Souza-Raw. É o mesmo nome do bucket que eu criei aqui na AWS, tá?
Para que a gente possa subir, fazer o upload do nosso arquivo lá para o S3, a gente precisa configurar as nossas variáveis, as nossas credenciais de acesso. E existem algumas formas de fazer isso, e hoje a gente vai fazer utilizando Connections no Airflow. Então, se a gente entrar de novo lá na seção de Connections, existe uma conexão que chama AWS Default. Então, o nome já diz, ela é default. Uma vez que a gente tem essa conexão cadastrada, o Hook vai procurar por ela. Então, por isso que a gente não coloca mais em nenhum lugar. Então, aqui é uma conexão super simples também. O nome, como já dito, tem que ser AWS Default. A gente fala que é um tipo Amazon Web Service. Aqui a gente tem o nosso Access Key, embaixo o Secret Key e salva. É simples assim. Então, qualquer conexão que a gente precisar fazer com a AWS agora, o Hook vai bater nessa variável e vai conseguir fazer os devidos acessos. Bom, voltando para o código, então, a última tarefa aqui também é um Python que ele vai remover os arquivos Parquet localmente. Então, por quê? Senão toda vez que eu executar, ele vai sempre mandar arquivo repetido, vai ficar arquivo duplicado. No caso da nossa lógica, ele não vai duplicar os dados, porque ele colocou como replace, mas a gente tem que otimizar e o arquivo tem que ser enviado apenas uma vez, então para isso que serve. Outra questão aqui é que a gente está misturando um pouco de variáveis do Airflow e alguns parâmetros direto aqui. A gente poderia usar sempre todas as variáveis, mas é uma forma que eu trouxe de código para vocês entenderem como funciona com variável, como que eu passo uma variável diretamente aqui. São formas de a gente exercitar. E aqui embaixo tem a ordem das execuções, né? Então, lembrando que esse sinal, esse sinal informa as ordens, né? É um fluxo sequencial, sempre uma tarefa de cada vez. Primeiro ele vai validar se a API está disponível, ele vai capturar o usuário, processar, mandar para o S3 e remover os arquivos. Bom, então vamos agora para a execução. Se a gente olhar no nosso bucket hall aqui, a gente não tem objeto nenhum. E lá no nosso Airflow, a gente tem as nossas DAGs também. A nossa DAG eu acabei de criar, então ela nunca foi executada. A gente primeiro vai habilitar essa DAG e dar um play. Agora a gente consegue acompanhar. Vamos clicar aqui e ver o código da execução. Primeiro ele validou, a API está disponível, então ele passou, ele foi para a próxima etapa, capturou os usuários, processou os usuários, fez o upload para S3 e vai remover o local. Vamos ver. Então tá tudo verdinho aqui, significa que não deu erro, né, na nossa DAG. E lembra que se a gente entrar em task por task, a gente consegue ver os logs, né? Então vamos ver uma por uma aqui para ver como é que ficou. Aqui tá tudo certo, ele deu um get na URL, voltou como sucesso. No get users também tem um log, então vamos abrir o log aqui. Também foi com sucesso, né? Ele bateu aqui, ele deu um send get e aqui é o resultado, ó. Então aqui é o nosso resultado ali. Lembrando que a gente pediu 10 usuários, então é um retorno bem grande aqui, não precisa ir até o final. Processar o usuário, então vamos ver o log. Esse aqui é essa é a nossa task que transforma um JSON em data frame e depois ele manda para Parquet. Então criei dois data frames separados para ficar mais fácil aqui no código. Então o primeiro ele já veio com alguns objetos inteiros, né? Ele já tem essa pré-classificação, mas a gente deixou tudo como string para não ter erro, para ter certeza que esse objeto não foi classificado de forma errada. E na camada de processamento, de data quality, a gente faz os devidos tratamentos. E aqui é um exemplo do código, né? Então, essa API traz bastante informação, como o sexo, o e-mail, telefone, primeiro nome, último nome, localização, enfim. Traz uma gama de informações aqui que dá pra gente brincar bastante. E a próxima task é mandar o dado para o S3. Então aqui também ele listou, ele viu que os dados são salvos lá no .data random_user e o nome do arquivo é o randomuser.parquet. Ele fez esse upload, né? Ele está com sucesso, mandou lá para o nosso S3. Então vamos ver se ele está lá. Agora a gente atualiza aqui. Criou, tá vendo? Criou aqui, ó, o diretório randomuser, a data de hoje e o arquivo em Parquet. E a última etapa é deletar o arquivo. Então vamos ver o log aqui também. Aqui também ele
concluiu com sucesso, não deu nenhum erro, né? Então finaliza a nossa task. Bom, espero que vocês tenham aproveitado. A ideia desse vídeo é trazer diversos componentes do Airflow. Então a gente usou connections, a gente usou variáveis, utilizou serviços externos, então no caso o S3 da AWS, e a gente simulou um processo super real que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia, que é capturar dados de uma API e salvar no nosso Data Lake. Espero que tenham gostado e mandem mais dicas de assuntos e temas para eu gravar aqui. Valeu!